Perfeito. Preparados então para começar nessa tarde maravilhosa, fresquinha, gostosinha, que dá para ficar numa boa, sem ficar derretendo, né? Então hoje tá bom o tempo, hoje tá divertido. Show então. Bora começar a conversar sobre as nossas brincadeiras. Eu gostaria de falar para vocês de uma forma da gente medir a velocidade de execução dos nossos códigos, né? Dos nossos códigos. O que que acontece? Se você for medir tempo, é um problema, porque você vai executar o código numa máquina, se a máquina não for muito boa, dá diferença de performance. Se tiver um processo rodando por baixo, dá diferença de performance. Então, o tempo é uma métrica legal, mas não é uma das melhores, porque a gente tem um problema que temos muitas possibilidades de variação, né? Muda em muitos fatores. Então, a gente está executando tudo belezinha, padrão, aí o Windows decide atualizar o sistema operacional, fazer download, vai consumir recursos. Vai instalar a atualização, piorou. O antivírus quer escanear as coisas, piorou. O sistema de indexação de arquivos do sistema operacional decide trabalhar naquele momento, também atrapalhou. Então, a gente tem tantas variáveis que podem modificar a velocidade, o tempo de um mesmo código sendo executado. Isso daí eu estou falando coisas que acontecem sem a gente, né, ao menos perceber. E também acontece, por exemplo, da gente ter máquinas diferentes. Tem uma máquina que, sei lá, que está rodando um Intel Inside, daqueles antigões, né? E aí eu executo o meu código, tem uma performance. Aí eu pego um outro que está rodando aí um Pentium i9 ou um Ryzen da vida aí, Turbo Plus Advanced, o tempo de execução deve ser diferente. Quantidade de memória disponível, se o disco é mecânico, ele ou é de estado sólido, ou seja, se é um HD convencional ou é um HD SSD. Enfim, é difícil medir tempo por conta disso daí. Nesse caso, então, a gente poderia utilizar uma forma para dizer, né, se o nosso código é melhor ou é pior. Um Celeron já está abrindo o Teams, esse daí, se fosse um Atom abrindo o Teams, aí que eu ia pagar pau. Ah, nem vou falar nada não, porque a minha maquineta aqui, essa que tem a câmera, é o bicho, ela é velhinha. A bichinha, coitada, pena para fazer as coisas. Ah, faça uma coisa por vez, para não ter pressa e nem dores de cabeça. Funciona. Mas é bem nesse estilo mesmo. A gente tem dificuldade de medir as coisas justamente por conta da máquina em si, né? A gente não consegue controlar muitas variáveis que tem dentro da máquina, da máquina, funcionando naquele exato momento. Não sei, né? Então, não existe um ambiente perfeito de execução com as mesmas características sempre. Então, isso daí alterna muito as nossas capacidades de medir. Mas como que eu posso dizer que um algoritmo, olhando o código, ele é melhor do que o outro simplesmente olhando o código? Bom, existem umas marcações que você pode fazer, umas contagens de execução de processos, né, de comandos que você dá no teu código, e isso daí acaba influenciando. O que que nós temos de interessante? Nós temos algumas notações, por exemplo, ele vem aqui, começa, chama o método principal, e ele declara um array. Essa declaração daqui, ela, por exemplo, na minha máquina, ela demora 5 segundos para acontecer. Toda vez que eu chamar um comando simples, ele demora 5 segundos. Então, eu posso dizer que, independente do tempo que ele demora, se ele demorar 5 ou 10, sempre que ele for chamar eu vou entender que ele vai demorar o mesmo tempo. Então, eu posso dizer que ele demora tempo constante. E eu tenho uma forma de fazer essas anotações, essas notações, que facilita a minha vida.
que eu posso ignorar, por exemplo, a unidade de tempo. Ao invés de falar que demora 1 segundo, 2 segundos, ele demora 1 unidade. E essa unidade, ela não tem, esse valor, ele não tem unidade, melhor dizendo, né? Ele é um valor, né, sem unidade que fica legal para a gente poder fazer medições. Então, eu poderia dizer que, por exemplo, esse código que está aqui nessa linha que está aqui, por exemplo, ela demora 1 unidade do meu tempo. Ela demora 1 unidade do meu tempo. E eu assumo que cada comando simples, né, vai demorar 1 unidade de tempo para fazer. Então, quando eu chamo o método imprime, aí você fala, então ele vai demorar 1 unidade de tempo. Não. Por quê que não? Porque o método imprime, ele vai chamar aqui a, a impressão. Isso daqui demoraria 1 unidade de tempo. Porém, a gente está chamando uma biblioteca. Essa biblioteca daqui, ela vai iterar uma lista, um vetor. E essa iteração vai demorar o tamanho do vetor, que ele vai ter que passar por todos os elementos, né, para poder fazer a impressão. Então, acredito eu, que isso daqui vai demorar o tamanho do meu vetor. Como eu não tenho especificado qual que é o tamanho dele nesse momento, eu vou imaginar e vou chamar de uma forma mais genérica, né? Eu vou dizer que ele demora N tempo para executar, né? Ele demora N unidade de tempo meu para executar. Enquanto o outro demorou 1, esse cara aqui demora N, por conta de iterar todo mundo. Logo, o método imprime, por fim das contas, ele vai demorar também N tempo para poder fazer. Ele vai demorar essa unidade genérica que a gente está criando aqui. Então, ele vai demorar N. No final das contas, ele demora N. Se ele tem um processo de N, ele em si demora N. Logo, se eu vier aqui, o meu código imprime, está demorando N unidade de tempo meu, né? E a mesma coisa acontece aqui para o outro. Está demorando N. Nesse caso, a gente tem aqui 2N, N mais N dá 2N mais 1. Então, por enquanto, o meu código está demorando 2N mais 1 para ser executado. Só que ele tem um método chamado ordena. O método ordena, ele vai cair aqui e vai começar um processo de repetição, né? Nós temos um laço. Esse laço ele vai fazer o tamanho do meu array menos uma posição, porque ele pula a primeira, né? O mais um é para pular a primeira. Então, a gente pode dizer que esse cara aqui demora n menos 1 unidade de tempo para ser executado. Só que para cada execução desse cara daqui, eu vou executar até esses daqui, né? Esse daqui, sei lá, quantas vezes? De posição até posição menor que menos 1. Então, eu posso ter que o último elemento ele é o menor da minha lista e ele vai ter que fazer esse processo até lá. Então, isso aqui pode também demorar n-1. Olha lá, isso aqui pode demorar até n-1 também. Aí ele chama o método de troca. O método de troca, ele vai ter 1, 2, 3, 4 coisas aqui. Então, ele vai ter aqui, demora 1, demora 1, demora 1, e esse cara também demora 1. Somando, isso daqui vai demorar 4 unidades de tempo, porque tem 4 comandos ali para fazer. Então, eu contei que demora 4 unidades de tempo. Então, quando eu chamo troca, esse cara aqui demora 4 unidades de tempo. Quando eu chamo posição, menos, menos, isso também vai consumir 1 unidade de tempo aqui. Então, beleza. Se isso daqui pode repetir até n-1, nós temos aqui dentro n-1 vezes n-1. Então, nós temos n menos 1 vezes
N menos 1. Ou N menos 1 ao quadrado, né? Poderia já pensar dessa forma. Já que é vezes N menos 1 ao quadrado. Ele executa isso vezes isso mesmo, né? Ele vezes ele mesmo. Então ficou legal, ele vai executar N menos 1 vezes. Pensando numa escala numérica, quando eu falo assim, vai executar 5 vezes, né? Vai repetir 5 vezes. O meu N é igual a 5. Menos 1 faz diferença, é 24%, é 20% do meu tempo, né? Mas se eu tiver um 100, ele se torna 1%. Se eu tiver 1.000, é 0,1%. 10.000, 0,01%. Uma coisa que a gente pode fazer é ignorar esse mais um, menos um aqui, que não vai ser tão significativo, né? Então a gente pode pensar que esse cara aqui é n quadrado. Temos dois laços, né? Que itera tudo. Então, laço dentro de laço, um vezes o outro. Para cada execução de um, tem que executar o outro todinho. Então, poderia, para simplificar a nossa medida, falar que ele demora n quadrado, né? E aí, olha só aqui o que acontece. É esse cara da... Nós temos, no final das contas, 2n mais 1 é n quadrado mais 2n mais 1. Tô parecendo já falando, né, que uma equação do segundo grau aí, né? Mas não é, eu estou contando o tempo, né? Então, se eu somar tudo isso daí, é o tempo que o meu algoritmo executa. Se eu pegar e imaginar um n muito grande, né? Eu poderia imaginar que ele tem complexidade n quadrado. Ele vai demorar aqui, então, arredondando, levando ele para um ponto mais genérico, n quadrado tempo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, tirando lá que tem menos 1, mais 1, soma 5, outro soma 2, a gente pode pensar assim, soma 2 não, soma 4, né? Eu posso pensar dessa forma mais genérica para ficar mais fácil. Pensando assim, se eu, eu tenho 10 vezes 10. 10 elementos, 10 vezes 10. Então, se eu imaginar que para cada ação minha eu demore 1 segundo, se eu tiver 10 elementos no meu vetor, e ele é um n quadrado, seria 10 vezes 10, 100. Então, eu teria 1 segundo vezes 100. O meu método, né, meu algoritmo de ordenação demoraria aí, no final das contas, 100 segundos. Se eu tiver 1.000 elementos, ele vai ter 1.000 vezes 1.000. Vai ter 1.000 vezes 1.000, 3 zero, vai ficar 1 milhão. Agora. 1 milhão de segundos. Seria essa a ideia que eu tenho agora de medição de tempo. Eu consigo deixar Bom de que forma... isso daí tanca o lutador também, né? Como? Oi, Matheus. Nossa, velho. Matheus. Oi. Então, entendendo agora que, conforme o meu algoritmo cresce, ele vai demorando cada vez mais tempo para ser executado, né? Então, se eu tiver um elemento, para colocar ele em ordem, 1 vezes 1 vai dar 1. Ele é tempo constante. Se eu tiver 2 elementos, 2 vezes 2 vai dar 4. Vai demorar 4 segundos, por exemplo. Se eu tiver 10, vai demorar 100 segundos. Então, olha como que difere de um elemento para 10 elementos. De um elemento eu demoraria 1 segundo, 10 elementos eu demoraria 100 no genérico. Então, quer dizer que ele tem um crescimento, né, de consumo de tempo conforme aumenta a quantidade de elementos. Quanto mais elementos, mais tempo ele demora para fazer o processo. Normal, a gente vai consumir tempo porque a gente tem um laço dentro de laço na nossa ordenação. Essas métricas são importantes da gente entender. Por exemplo, né, vamos ver outra aqui.
Vou abrir outro algoritmo de ordenação. A gente fez o ordenação, vou pegar aqui por junção. Nosso merge sort. Esse cara aqui demora tempo 1, a gente viu que esse cara demora tempo n, e esse ordena aqui, quanto tempo que ele demora? O nosso ordena vai ter 1, 2, vou tirar aqui vou desconsiderar essas impressões, porque no final a gente não iria imprimir isso aqui, né? 2, aí tem o ordena de novo que ele chama, que a gente tem que descobrir quanto tempo demora o ordena, para saber quanto tempo demora o ordena. Recursividade é isso, né? Eu tenho que descobrir quanto tempo demora o ordena para saber quanto tempo demora o ordena. Mas vamos ver o intercala, o nosso intercala, né? O intercala, ele vai chamar todos os elementos aqui, ó. Se eu pegar isso daqui, ele faz dos dois vetores, né, dividido, ele vai fazer do tamanho do menor. Ele vai rodar o tamanho do menor. Então, ele roda o tamanho do menor. E isso daqui faz com que ele rode o resto, independente de qual dos lados. Ou seja, ele acaba rodando tudo. Então, se eu pegar esses três laços daqui, esse while e esses dois outros while, nós temos que isso daqui demora n de execução. Se eu tiver 1000 elementos, ele vai passar pelos 1000 elementos. E esse cara aqui também demora n. Então, a gente tem um processo aqui em cima, e eu vou colocar somente nesse primeiro laço aqui, que ele demora n para ser executado, e esse outro demora n para ser executado. Só que um laço não está dentro do outro. Como um laço não está dentro do outro, eu somo, eu não multiplico. Então, eu estou adicionando, vou ter n mais o n. Então, ele vai executar isso aqui tudinho, depois ele executa o outro todinho novamente. Então, eu tenho n mais n, eu entendo, então, no final, que esse método intercala, ele deve de custar 2n. É o tempo que ele levará para executar. E aí a gente viu, se somar 2, multiplicar por 3, a gente pode tratar ele genericamente falando que ele demora n, porque no final das contas não vai fazer tanta diferença esse multiplicar por 2 ou somar 3, subtrair 5. Genericamente ele demora n, então. E aí o que acontece? Nós temos um processo que é assim. Eu tenho n, aqui o meu n todinho. Eu quebro o meu n no meio, aí eu fico com duas partes. Aí eu pego essa parte daqui e eu quebro de novo no meio. Eu pego essa parte e quebro no meio. Então, para cada vez que eu tiver que executar tudo, eu vou dividir por 2. Se você for pensar bem, isso daí é um logaritmo. Então, a gente está dividindo por 2 as nossas execuções. Se eu tenho 8, eu divido por 2. Eu vou ter agora mais 2 execuções. Mas se eu pegar e imaginar que 2 elevado a 3 é 8, dá uma potenciação. O inverso de potenciação é logaritmo. Então, eu posso imaginar que esse método de ordenação, ele é logarítmico para ser executado, porque ele vai dividindo a etapa, né? Ele divide por 2, cada parte que sobrar ele vai dividindo por 2 e assim por diante. Então, eu posso pensar que esse cara daqui é logarítmico. Então, ele é logarítmico. Só que ele é logarítmico em cima da quantidade de elementos. Porém, a gente tem isso daqui, né? O ordena é logarítmico. E ele vai dividindo por 2. Só que o intercala, ele custa n. Então, eu vou ter que pegar e multiplicar um pelo outro. N vezes o log de n. Então, o tempo que o nosso algoritmo demora é n log n. E isso daí é o tempo que ele vai executar. É essa a verdade desse algoritmo daqui. Isso daí já dá para a gente ter uma noção de execução e de tempo que as coisas têm para ser executado dentro do código. Já dá para ter uma noção básica disso daí. Vamos ver aqui
que nós temos? Não. Está dentro de? Professor, Diga. essa madrugada eu passei aí, vendo os bagulho de short. Eu vou enviar um vídeo aqui no chat, se o senhor quiser dar uma Opa, olhada. Provavelmente o senhor já deve ter visto. Pô, é mó da hora, senhor. tem uns legais. Eu tava pesquisando sobre, tipo, uns shorts meio... Acho que é de não comparação, alguma coisa assim. Pô, é uns bagulho assim, bizarro. Tem E vários muito esse vídeo aí, estranhos. tipo, é uma representação, tipo, visual de como funciona cada um. É muito da hora. Vou abrir aqui. Eu tava vendo isso, mas tá falando de complexidade, etc. Bagulho bizarro, assim. Rapaz, da hora. Vamos ver. Chain ou Music Combo? Tem um que eu achei muito legal, que é o Radix de base 16. Mano, que bagulho bizarro. Eu vou colocar para passar aqui, tem propaganda. Ok, passou propaganda. Ah, legal. Se o senhor abrir os capítulos aí do vídeo, vai ter uma lista, assim, de vários shorts que Ele ele tá coloca fazendo no vídeo. Bubble Sort. Aí depois ele tem o Cocktail. É, Depois tem o Gnome. Depois tem o mais Gnome. O Odd Even. Aí o Selection. O Double Selection. O Insertion. O Binary Insertion. O Combi. O Shell. O Merge. O Binary Merge. O Wave Merge. O Team Sort. O Merge Sort in Place. Cara, é muito método de tem um ordenação, que né? ele coloca aí, que é o, Pode acho que é o Pigeonhole Duple Short, alguma Pivot. coisa assim. Só que ele só funciona, tipo, pra int, mas é, tipo, super rápido. Eu achei muito da hora. Olha lá, o Standard Source, o Intro Source, né? Shell, muito bacana. Caraca, meu, tem muito. Tem muito método de ordenação, rapaz. Tem o último aí, não sei se o senhor já viu, que é o Bubble Short. Esse eu nunca vi. É um Vou short ver. baseado, tipo, o senhor viu o Teorema do Macaco? É tipo, como que é o nome? É aleatoriedade, até você conseguir ordenar o número. Então ele faz, tipo, milhões de comparações pra ordenar, tipo, 10 números. Ai, que zoado. Da hora. Vamos ver esse cara. Deixa eu só falar dos nossos gráficos de tempo, aí a gente vai assistir esse videozinho daí. Falar dos nossos gráficos de tempo, né? Eu queria mostrar graficamente o que acontece, né? Eu preparei aqui no Excel umas brincadeirinhas para a gente entender como que está nossas medidas de tempo. Olha só que bacana, eu coloquei aqui quantidade de elementos. Para ficar um pouco mais claro, eu fui utilizando potências de 2. Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 Professor, elevado a o 2, e meu assim. aqui caiu e agora não tá mais apresentando, tá mais compartilhando sua tela. Opa, já faço a parada aqui e já volto. Parei. Ó, rapaz, tô ouvindo uns trovãozão nervoso aqui. Qualquer coisa já sabe, se cair foi Agora eu tô vendo. chuva. Foi chuva. Chique, seu Adrien. Nós temos então aqui os nossos elementos. Eu coloquei potências de 2, só para a gente ver. E aí, quando a gente tem uma execução N e quando a gente tem uma execução 2N, você vai ver que elas são lineares, né? Elas formam linhas retas. Então, elas são lineares. Então, quando eu tenho um Ozão de N, e aí Ozão é a notação assintótica que a gente está utilizando, que é chamada de Big O, e aí por isso Ozão, né, em português Ozão, ou em inglês Big O, quando eu tenho um elemento e ele demora N para executar, eu tenho uma instrução e ele demora N, ou seja, ele vai demorar 1 também. Se eu tiver 32, ele vai demorar 32. Se eu tenho 2N, quer dizer que para cada um desse, eu demoro o dobro. Então, eu tenho, para um, eu vai demorar 2N, está aqui.
para 16 elementos, ele vai demorar 32 passos para fazer, né? E aí você pode olhar aqui graficamente, que existe, né? No começo ele está belezinha, mas de repente ele se torna uma distância muito grande. Olha lá. Ele vira uma distância muito grande, então ele vai crescendo. E aí você pode achar estranho assim, falar, nossa, Cristóvão, então por que você está ignorando esse 2N aí? Você está chamando só de N? Bom, é porque a comparação é muito próxima, então as coisas parecem ser diferentes. Mas olha só o que acontece. Eu peguei aqui, agora, um algoritmo que é 2, vamos colocar N só, N, e aí aqui sem multiplicar por 2, vamos multiplicar só por 1. Por quê? Só para não apagar, né? Para ele manter atualizado esse cara. Olha só que legal. Quando eu estou fazendo a comparação de um algoritmo N e N quadrado, ou seja, N vezes N, nem vou falar dos valores agora, vou mostrar graficamente. Olha só, ele faz uma curva ascendente crescente, né? Olha lá, ó. E a distância se torna absurda, né? É muito grande. Ele cresce e se distancia muito mais do que do outro caso. Então, se eu pegar agora e colocar aqui um 2N, por exemplo, 2N, e eu vou multiplicar agora esse cara por 2, não mais por 1, olha lá, estou multiplicando por 2, o gráfico não muda. Efetivamente, não faz diferença se a gente está falando N ou 2N. Se comparado a um N quadrado, não faz diferença. Se eu estou falando de N, 2N ou 3N, não importa, não faz diferença. N mais 1 não faz diferença. Nós não notamos diferença perceptível no gráfico. Eu mudei e ele não mudou. Sendo que ele mudou os valores do gráfico, sim. Mas o que acontece é que ele cresce tanto que aí ele fica difícil da gente perceber, né? Essa distância se torna tão grande, que é insignificante. Se a gente está multiplicando por 2, somando 3, subtraindo 1, não faz diferença. Quando eu falei que não faz diferença, é por conta disso. Então, quando você compara um algoritmo, né, de N com 2N, faz diferença. A gente viu. N com 2N faz diferença. Mas se a gente tiver que comparar esses dois daqui com N quadrado, não vai parecer que eles têm diferença significativa para a gente. Então, deixa de ter motivo de você ficar preocupado se é 2N ou se é N. Eu preparei aqui umas comparações um pouco mais legais, né? Sobre a notação Big O ou Ozão, eu peguei aqui tempo constante. Tempo constante para mim não é que, novamente, insistindo, não é que demora 1 segundo, é que o tempo não muda. Se eu executar essa instrução e ela demorar, sei lá, 2,7 segundos, toda vez que eu executar uma instrução, ela vai demorar em torno de 2,7 segundos. É muito próximo um do outro, né? Então, o tempo é dito constante, não tem variação. Nós temos algoritmos que são logarítmicos. Os algoritmos logarítmicos são interessantes. E qual que a gente já viu que é logarítmico? A busca binária. A busca binária ela é extremamente rápida porque ela é logarítmica. E o que nós temos que é tempo constante? Quando eu pego o elemento de uma variável indexada, vulgo, quando eu pego um elemento de um array. Pegar um elemento de um array é tempo constante. Não importa se eu pego o primeiro elemento, se eu pego o elemento do meio ou se eu pego o elemento final. Sempre é o mesmo tempo que eu vou gastar. Por quê? Porque eu vou acessar a variável através do índice, né? É variável e índice. Esse tempo é sempre o mesmo. Então, a medida de tempo é sempre a mesma. Isso é muito bacana da gente entender. Por quê? Quando eu estou lidando de resgatar valores de um array, então eu já tenho um array carregado. Eu só quero pegar um valor dele. Eu vou lá acessar um valor dele. Tempo constante. Não importa o tamanho do array. O array pode ter uma posição ou pode ter 2 bilhões de elementos.
Para eu pegar um elemento desse array, o tempo é constante, é o mesmo tempo. Pegar um elemento dele é a mesma coisa. Então, pegar um elemento de um array, tempo constante. Quando eu vou fazer uma busca binária, é tempo logarítmico. Então, como que eu faço? É o tempo todo. Então, eu pego n, divido por 2, aí o que sobrar eu divido por 2, esses 2 de novo por 2, por 2, por 2, vou dividindo tudo por 2. Aí eu conto isso daí, e isso daí é o tempo que vai demorar. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa que só tem um elemento, né, um array com elemento, é instantâneo. Se eu tiver 2 elementos, ele vai executar na metade. Se eu tiver 4, ele vai executar ainda na metade. Mas se eu tiver 8, ele já executa com 3 unidades de tempo. Mas se eu tiver, por exemplo, 64, ele vai executar em 6 unidades de tempo. Ele vai gastar 6 passos para fazer isso daí. Então, 6 unidades de tempo. Se eu tiver 1000, ele vai gastar 10. Então, com 1000 elementos, esse cara gasta 10. Diferente de um N, que um N, se eu tiver 1000, ele gasta 1000. Então, esse cara daqui é 1% desse. Então, esse daqui é 1% desse daqui. Um algoritmo logarítmico é muito mais rápido do que um algoritmo linear, que um algoritmo de N. Então, eu tenho uma performance muito maior em algoritmos logarítmicos. Por isso que é muito legal quando a gente está falando de recursão. Que a recursão dá, normalmente, quando a gente vai estar fazendo a técnica de dividir por 2, a gente cria, né, o logarítmico. E aí a gente tem uma performance absolutamente ótima comparada a um linear. Só que, se for n ou 2n para a gente trata como linear, e depois a gente ainda tem uns logarítmicos, mas esse logarítmico é o caso, por exemplo, do merge sort. O merge sort, ele é logarítmico, porque ele vai dividindo por 2 o processo. Mas ele passa por todos os elementos, porque ele copia todo mundo de volta. Então é vezes n. Então o tempo desse aqui é n vezes log n. Se eu tiver, por exemplo, lá os nossos 64 elementos, esse cara daqui, ele consegue ordenar em 382 unidades de tempo, né? Mas se eu tiver 10, ele vai gastar 10.000 unidades de tempo. Se eu tiver 10, se eu tiver 1000 elementos, ele vai gastar 10.000 unidades. Beleza. É muito mais? Sim, é muito mais. É 10 vezes mais que o outro. Mas olha só, se eu tiver um quadrático, que é o n elevado a 2, ou seja, o n vezes n, ou seja, um laço dentro de um laço, esse cara daqui que tem um laço dentro de um laço, que é o caso do selection sort, do insertion sort, do bubble, olha que legal. Se eu tiver 16, né, se eu tiver 16 elementos, ele vai demorar 256 passos. É quase a mesma coisa, é muito próximo de eu tentar ordenar 64 com um n log n, ó. É quase a mesma coisa, ó. Muito próximo. Você vê que ele começa a se distanciar. Olha, para eu ordenar, para eu consumir aqui 4.000, eu vou estar ordenando 64 itens. Para consumir os mesmos 4.000 de tempo, eu vou estar ordenando 512 itens. Então, quanto melhor o nosso algoritmo, mais rápido ele executa segundo a nossa anotação. E aí a gente tem as técnicas de melhoria, né? A gente vai vendo que a gente tenta enxugar o gelo, mas o gelo não seca, né? Então, por exemplo, quando a gente faz lá aquele processo de otimização, que ele não vai até a última variável, até o último elemento, ele vai até n-1, melhora alguma coisa? Melhora. É óbvio que melhora, mas ele deixa de ser significativo se a gente comparar, por exemplo, com o algoritmo logarítmico, que é o caso do merge sort. É isso que eu queria explicar para vocês na aula de ontem, que eu falei, né? Que não dá para comparar, né? O nosso exercício é por isso que a gente não compara algoritmos lineares
lineares não, algoritmos quadrados, que é o caso do selection sort, insertion sort e bubble sort, com algoritmos n log n, logarítmicos, né? Não dá para comparar, porque as grandezas são totalmente diferentes, é injusto, né? Não tem a mesma métrica, então não dá para comparar performance com o merge sort. Pegar um selection e comparar com o merge, não tem nem graça. O merge vai ganhar de braçada. E o que eu disse para vocês? No começo, eles podem até se confundir um pouco, quando a gente tem poucos elementos. Então, quando a gente tem até uns poucos elementos, o tempo pode ser muito próximo. Mas conforme eu vou aumentando a quantidade de tempo, eles vão se distanciando cada vez mais. Então, a gente pode ter, por exemplo, 2n elevado ao quadrado, olha lá, ou n quadrado vezes 2, né? Você vê que muda, mas também não muda tanto. A gente vai ter agora algoritmos cúbicos. Os algoritmos cúbicos, ele tem laço, dentro de laço, dentro de laço. Então, a gente tem um laço dentro de um laço, dentro de um laço. Isso daqui é um algoritmo cúbico, n quadrado. N quadrado, n cubo, né? Então, quando eu tenho um algoritmo cúbico, ele piora muito mais ainda, porque para cada execução do primeiro n, eu vou ter todas as execuções do segundo n, e para cada execução do segundo n, eu tenho todas as execuções de n. Então, dá n vezes n vezes n. E isso daí leva, por exemplo, para ordenar 1000 elementos, a gente tem 1 bilhão de trocas, 1 bilhão de passos para serem executados. E isso daí se torna uma coisa incrivelmente dispendiosa. Fica muito difícil fazer isso daí. Fica muito, né, demanda muito tempo. E aí, esses são os exponenciais, né? Temos mais um exponencial, que é quando a gente faz 2 elevado a n. 2 elevado a n é um problema ruim pra caramba. Quando a gente vai fazer a análise combinatória, né, de todas as possibilidades, então fica binário. Ele com todos os... Putz, é ruim. Então, 2 elevado a n, olha só, com poucos elementos, com 8 elementos, ele ainda é melhor do que um algoritmo cúbico. Mas quando a gente passa lá para uns 16 elementos, olha como que ele piora em relação a um algoritmo que é cúbico. Que o cúbico já é muito ruim. Ele já é 4 vezes pior aqui, ó. Nessa aqui já é 4 vezes pior. Já é 20 vezes pior que o outro. Ele se torna absurdamente ruim. Tanto é que o Excel, ele nem conseguiu calcular quando chegou a 1000 elementos. De tão ruim que é. Se torna um número tão grande que ele não consegue mais calcular. Então, demora muito. Então, por exemplo, para 500 elementos, ele teria 10 elevado a 154. São mais 154 casas, né, ou zeros depois ali. É um número absurdamente grande. E aí, para zoar o barraco e aí estragar tudo de vez, nós temos um problema fatorial. Fatorial é osso, fatorial é duro. O fatorial, ele vai fazer para cada um, ele vai executar todos. E aí, para o próximo, ele executa todos. Para o próximo, ele executa todos. Então, ele vai fazer essa ideia daí, todos menos ele mesmo, né? Então, ele todos menos ele mesmo, todos menos ele mesmo, todos menos ele mesmo. Isso daí é um caso clássico de um algoritmo chamado caixeiro viajante. O algoritmo do caixeiro viajante, o problema do caixeiro viajante, você tem um caixeiro viajante, um vendedor itinerário, né? Um vendedor de porta em porta, que ele tem lá umas cidades que ele precisa passar por elas. Quando a gente precisa fazer isso, o que acontece? Ele quer descobrir o menor caminho da cidade A à cidade B. Ele tem que testar todos os caminhos possíveis para descobrir o menor caminho. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de Waze, Google Maps, né, essas ferramentas, é isso que está acontecendo aqui, são problemas fatoriais. Obviamente, ele já resolveu isso daí, ele já tem calculado e ele armazenou as respostas. Então, quando você pesquisa 2 pontos, ele já tem calculado a resposta dos trechos, e aí ele só soma os trechos, fica mais fácil. Mas olha que louco, quando eu chego com 128 elementos e eu estiver utilizando um algoritmo fatorial para tentar resolver, ele já dá 3 elevado a 215.
3 vezes 10 elevado a 215. São 215 zeros depois desse 3 daqui, pelo menos, né? É um absurdo de passos. Ele se torna monstruosamente gigante. Não dá. Olha só, 13 casas decimais. É enorme, é absurdo, é muito grande. Então, os problemas fatoriais, eles, para a computação, eles são os piores e são os ditos que não têm resolução. Por quê? Porque o consumo computacional é muito grande. Eu coloquei aqui alguns gráficos de comparação, né? Então, eu coloquei o log n, o n log n e o n quadrado. Se você olhar aqui, o n log n, você ainda consegue ver ele subir. O n parece que nem levantou, né? Mas eles são tão insignificantes, conforme aumenta a quantidade de elementos em comparação ao n quadrado, que é isso que eu falo para vocês. Não tem valor comparar até um n log n, porque olha lá, parece que é uma linha reta, mas não é, ele está crescendo. Em comparação com n quadrado, não rola. Ele destoa demais. Não vale a pena fazer isso, né? Se você pegar esse daqui, eu fiz o desenho só do n fatorial para você entender. 1, 2, 3, 4, pum, já está estourando. Ele já está estourando o meu gráfico aqui. Ele cresce de uma forma que ele vira quase uma rampa de decolagem, né? Ele vem e sobe com tudo. Então, isso daqui prova quão ruim são esses algoritmos, né? Conforme vai aumentando a complexidade. Existem problemas que eu não consigo escapar da complexidade dele, né? Então, tem problemas que eu preciso realmente usar. As notações Big O, elas são ditas da seguinte forma: Ozão de 1, tempo constante. Ozão de log n, tempo logarítmico. Ozão de n, tempo linear. Ozão de n log n também é um logaritmo de n, né? De n vezes log. Ozão de n quadrado, né? Ou ozão de n cubo. Ozão de 2 elevado a n. Então, de 2 elevado a n. E ozão n fatorial. Essas notações aqui é o que indicam a complexidade do teu algoritmo. Quanto mais para a esquerda, para o lado constante, melhor. Então, a gente tem que analisar os nossos códigos de tal forma que a gente tente deixar ele com complexidades mais simples. Quanto menor a complexidade, mais rápido é o teu código para ser executado. Então, essa daí é a jogada do Big O. O Big O tem essa característica daí, que a gente não tem uma métrica numérica, mas a gente consegue fazer essas marcações. Então, é importante a gente entendê-las e entender como que eu chego nas notações Big O. Laço dentro de laço, 2 vezes só, quadrado. Não é Big O de n quadrado. 3 laços, Big O de n cubo. Quando eu vou dividindo por 2 o meu problema, é logarítmico, mas quando ele passa por todo mundo de novo, n log n. Quando eu acesso uma posição de um array, tempo constante. Pegar um valor de uma variável é tempo constante. Quando ela é indexada, então é tempo constante. Essa daí é a grande forma da gente medir os tempos e as complexidades dos nossos algoritmos. Essa é a forma, uma das formas, né? Usando uma notação assintótica, que ela tem uma variável, né, de medição de tempo adimensional. Não tem que é 1 segundo ou é 1 milésimo de segundo, é uma unidade adimensional qualquer. Se você disser que o seu tempo constante, né, uma unidade dela valha 1 segundo, você pode calcular esses valores daí adiante, né? Quanto que demoraria para executar o teu código, por exemplo, né? Então, temos essas possibilidades. Crianças, é isso. Notação Big O. Facinho, né?